Questão 27. Dada a função exponencial f de x é igual a elevado a x, a respeito de suas características, é correto afirmar que a função é... Então, aí ele vai dar as alternativas e você vai ter que marcar qual que é a verdadeira. Pessoal, então, questão 27 da prova amarela do CPA-EAN 2021. E nós estamos resolvendo aqui no nosso canal as questões da prova do ano de 2021. E se essas questões de alguma forma estão te ajudando, eu já te peço aqui, antes de começar a resolução dessas questões, para você deixar o seu joinha, fazer o seu comentário aí, o que você quiser aí embaixo, se tiver com dúvida, me perguntar, e compartilhar e se inscrever no canal, principalmente, porque isso nos ajuda a deixar cada vez mais conteúdos para vocês, tá bom? Vamos à resolução da questão, então. Nós temos aí uma função exponencial no qual a gente vai ter que avaliar aqui as alternativas, e eu vou por eliminação para saber qual que é a correta, beleza? A primeira alternativa fala que essa função vai ser decrescente para quando a base A for maior que 1. Isso daí, já de cara, a gente já sabe que é mentira. Por quê? A função exponencial é aquela função... Deixa eu desenhar o gráfico aqui. Ó. A função exponencial é aquela função que ela tem a característica de crescer exponencialmente. Né? Já ouviu essa frase? É por causa da função exponencial. Então, a função exponencial, vou marcar aqui de azul, tá? Vou riscar aqui de azul. Se o a for maior que 1, né, se o f de x, por exemplo, que é a elevado a x, sendo o a maior, que 1, a maior que 1, por exemplo, a igual a 2, isso aqui, se eu fosse fazer, então, meu f de x seria 2 elevado a x. Cada vez que você vai colocando valores maiores para esse x, mais a função ela atinge valores maiores, né? Então, você vai ter o gráfico clássico aqui de uma função exponencial. Certo? Nesse caso aí. Então, você pode riscar porque não é decrescente, ok? Vamos para a alternativa B agora. A função vai ser crescente para x maior que 0? Olha só, isso daí depende da sua base. Se a sua base for uma base que é maior que 1, né, que é o caso da letra A, a função vai ser crescente. Agora, se a sua base for menor que 1, né, vamos colocar aqui de vermelho, por exemplo, meu f de x, lembrando novamente, é igual a a de x, a elevado a x. Se o meu a ele for, por exemplo, igual a 1 sobre 2, meu a for igual a 1 sobre 2, ou seja, o a é menor que 1, então meu f de x vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a x. Reparem vocês para que cada vez que eu colocar valores maiores para x aqui, mais essa função ela vai diminuir. Então, é uma função que tem um gráfico totalmente contrário ao gráfico da função em azul, beleza? Então, ela não é crescente, jamais seria crescente, ela é decrescente. Então, vamos cortar também a alternativa B. A alternativa C fala o seguinte, olha, o gráfico vai ser crescente se a base A for igual a 1. Se a base A for igual a 1, olha o que a gente vai obter. Vamos fazer aqui de cinza agora, olha só. Nosso f de x, lembrando, é igual a elevado a x. Se minha base for igual a 1, isso vai implicar que f de x é igual a 1 elevado a x. E a gente sabe que 1 elevado a qualquer número vai ser sempre igual ao número 1, independente desse número que a gente está elevando ao número 1. Ou seja, nós temos nesse caso aí uma função constante. Beleza? Em cinza, então, uma função constante é aquela função que não cresce nem decresce, tá? Ela fica parada permanentemente em um número apenas, para todo o valor de x no domínio. Ok? Eu vou colocar aí mais ou menos essa reta aí para você entender. Então, essa alternativa C também está descartada a alternativa. Letra D, olha só, a letra D é parecida com a letra B. Ela também não é verdadeira, porque ela fala o seguinte, ó, a função vai ser crescente para x maior que 0 e menor que 1. Olha só, no nosso gráfico nós temos 3 exemplos de função exponencial, o gráfico azul, o gráfico vermelho e o gráfico cinza. Vamos colocar aqui os valores para x maior que 0 e menor que 1, que seria esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo que eu vou sombrear aqui, ó. Então, aqui está o 0, aqui vamos colocar que o 1 está aqui, ó. O 1 do nosso gráfico está aqui, ó. Para o gráfico vermelho, eu tenho uma função decrescente. Para o gráfico azul, eu tenho uma função crescente. E para o gráfico cinza, eu tenho uma função constante. Então, não basta apenas, nesse tipo de questão, eu definir quem é o valor de x sem definir a minha base. Aí eu vou te dizer, a D está correta? Está correta, mas depende do valor da base. Então, ela não está 100% correta. Então, eu vou riscar também a letra D, porque ela pode ser crescente, pode ser decrescente, pode até ser constante. Então, não é ela. Só sobrou, então, a alternativa E, beleza?
decrescente para a base A maior que 0 e menor que 1. Aí nós temos uma definição para A e não para X, para A que é a nossa base, ok? Vou apagar um pouco o gráfico aqui para a gente tentar entender o que está acontecendo, certo? Limpando aqui o nosso gráfico. Nós temos então a função f de x como sendo, vamos lá de novo aqui, f de x é igual a elevado a x. Se o meu a ele vai estar entre 0 e 1, o meu a ele pode ser, por exemplo, igual a 1 sobre 3, certo? Que é um número menor que 1 e maior que 0. Meu a pode ser igual a 1 sobre 3. E quando eu elevo, né, vindo disso aqui, ó, implicando disso, 1/3 a cada vez valores maiores de x, né, como eu tenho o número 1 ali no numerador e o número 3 no denominador, esse denominador só vai aumentar de acordo com o aumento do x e o numerador ele permanece o mesmo. Vamos fazer o teste. Ó. Se eu pego, então, por exemplo, aqui um x do lado de cá, um x negativo. Tá? Então, vamos supor que a gente colocou menos 10, certo? Menos 10. Então, 1/3 elevado a menos 10, isso daí vai dar 3 elevado a 10, certo? 3 elevado a 10 é óbvio, é um número muito grande. Eu vou colocar esse pontinho aqui, vamos colocar que o menos 10 está aqui, esse pontinho está lá em cima. Vamos ver se ela é decrescente. Ó. 1/3 elevado a menos 5. 1/3 elevado a menos 5 é igual a 3 elevado a 5. 3 elevado a 5 ainda é um número grande, mas é menor que 3 elevado a 10. Então, vamos colocar, por exemplo, que o 5 está aqui, né? Menos 5. Nosso ponto está aqui. Então, nosso gráfico, ó, vamos colocar 0, por exemplo. 0. 1/3 elevado a 0. 1/3 elevado a 0. O 0 ele é maior que menos 10, ele é maior que menos 5. Beleza? 1/3 elevado a 0 vai dar 1. Beleza? Então, o nosso gráfico ele vai cortar aqui no 1. Ó. Aqui está o número 1. Então, esse seria o nosso terceiro ponto. Então, vocês estão vendo que o gráfico está decrescente, ele vai decrescendo. E quanto maior eu colocar aqui o valor de x, por exemplo, 1/3 elevado, sei lá, a 10. 1/3 elevado a 10 positivo. Então, isso daí vai dar 1 sobre 1 elevado a 10 sobre 3 elevado a 10, correto? Então, isso daí vai dar 1 sobre 3 elevado a 10. 1 sobre 3 elevado a 10 é um número bem pequenininho, é bem próximo do zero. Então, nós temos um gráfico aqui que ele está se aproximando do eixo x gradativamente. Então, seria um gráfico nesse modelo aí, uma exponencial invertida, ok? Então, essa é a nossa alternativa correta, independente do valor do x, ou seja, para todo x no domínio, né, sendo o nosso domínio aqui, quando a função ela não determina o domínio, significa que esse domínio é o conjunto dos números reais, beleza? Já que a gente não está falando aqui de número imaginário, então a função ela está definida no conjunto dos números reais. Então, para todo x dentro pertencente aqui ó, aos reais, para quando A ele está maior que 0 e menor que 1, essa função é decrescente, então a alternativa verdadeira é a alternativa E, beleza? Então, essa é a resolução dessa questão.